Paz, irmãos, tudo bem? Que bom estar aqui, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, apesar de estar bem nervoso também, né? Mas eu creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida e na minha vida no dia de hoje, né? O tema da palavra de hoje está ali no telão, né? No caminho eu te explico, né? Que o tema dessa palavra é uma resposta a todos os questionamentos que você fez para Deus nos últimos dias. Porque o Senhor me deu essa palavra quando eu estava orando no quarto e perguntando para Ele, por quê? E eu falei, Senhor, mas por quê? Tais coisas estão acontecendo com tais pessoas, em tais lugares, comigo. Ele falou para mim, então, continua seguindo comigo que no caminho eu te explico o porquê das coisas. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 53 em diante. Eu estou com o celular aqui também, né? Deixei aberto aqui. Mas eu sou jovem, mas essas tecnologias ainda. Né? Vamos lá. Diz assim, Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas, aquele que se alimenta deste pão, viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém? Vamos orar novamente, que o profeta já orou por nós. Se você for procurar o contexto, lá em João 6, é quando Jesus faz a multiplicação dos pães. E ele estava dizendo isso para aqueles que estavam novamente atrás dele, a fim de comer novamente. Aqueles que o seguiam, pensaram, peraí, se o cara multiplicou comida uma vez, ele vai multiplicar de novo, a gente vai comer e está tudo certo. Jesus falou para eles, olha, se vocês querem comida de verdade, comam do meu corpo e bebam do meu sangue. É isso que vocês precisam, não somente de alimento, não de pão somente, né? Nem só de pão viverá o homem, digamos assim. Ele estava alertando aquelas pessoas de que eles não precisavam só de pão físico, mas eles precisavam ter um relacionamento com Deus, certo? Porém, isso foi entendido de uma outra forma, Eu vou dizer para vocês lá no versículo 52, diz assim, do capítulo 6 diz, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Os caras achavam que Jesus queria que os caras praticassem canibalismo, olha, como o meu corpo, beba o meu sangue. Se você for, depois mais adiante estudar um pouco, você vai entender que eles tentaram prender Jesus e acabar com o evangelho justamente por isso que Jesus tinha falado, porque eles acusaram, mais para frente, historicamente, a igreja, né, de querer praticar canibalismo. Loucura. Eles não entendiam. Eles não quiseram permanecer o tempo suficiente no caminho para ouvir a explicação. No versículo 60 diz assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, que dura essa palavra, quem poderá suportá-la? Era muito difícil para os caras entenderem, porque eles estavam pensando, sabe, eles estavam enxergando as coisas com os olhos carnais e dizendo, Jesus deve estar ficando doido. Olha o que ele está falando para a gente. Ué, como que a gente vai comer a carne de alguém? Como que a gente vai beber o sangue de alguém? A lei não permite isso. Isso seria loucura. Isso é contrário ao que ele tem nos ensinado. Certo? E realmente, eu e você somos exatamente assim. Quando Jesus diz uma coisa que nos tira do eixo, quando é pregado alguma coisa que nós não compreendemos, a gente fala, não, o bispo deve estar ficando doido. Negócio de pandemia, casa destruindo, pessoa perdendo tudo, o bispo fala que é o ano da casa própria. O bispo está ficando doido, né?
Porque nós enxergamos as coisas com os nossos olhos carnais, não entendemos as coisas. Se você for mais adiante, continuar seguindo no capítulo, você vai entender que Jesus, muitos deles o deixaram. Os discípulos, muitos dos que seguiram Jesus, começaram a falar, esse cara está louco, velho, eu vou embora. Muitos começaram a deixar, a ponto de Jesus chegar para os discípulos e falar, vocês querem ir embora também? Porque os caras estavam pensando, isso, todo mundo está indo embora, vai ficar só nós. Será que eu sou Maria, vai com as outras, vamos assim dizer? Será que eu vou continuar no caminho para entender a explicação ou vou embora como os outros foram embora? Talvez você esteja a esse ponto na sua vida, pensando, será que vale a pena servir a Jesus? Será que vale a pena continuar na igreja? Será que vale a pena ser crente? E Jesus diz para você novamente, você ainda não comeu do meu corpo, você não comeu da minha carne, não bebeu do meu sangue, você ainda não tem uma aliança comigo. O que ele queria realmente dizer é que lá na frente ele explicaria isso que ele disse, que está lá em Lucas 22, no versículo 19 e 20. Diz assim, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança, o meu sangue que é derramado em favor de vocês. Ou seja, quem permaneceu para ouvir a explicação entendeu depois. Jesus não queria que os caras comessem o corpo dele, bebessem do sangue dele, queria realmente que eles vivessem a nova aliança. Mas nem todos tiveram fé suficiente para permanecer, para ouvir a explicação que seria dada no decorrer do caminho. Eu separei para vocês alguns exemplos, somente 3, de pessoas que tiveram que ouvir as explicações durante o caminho, para viver um milagre, para viver uma transformação de vida, e mesmo com tudo dizendo não, eles continuaram. E o caminho fez sentido no final. Certo? O primeiro ponto é, no caminho eu te explico o caminho para os seus sonhos. José. Lá em Gênesis 37, eu vou ler somente alguns versículos, porque vocês já conhecem a história de José, vastamente. Diz assim, certa vez, 37 versículo 5 diz, certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 23 e 24. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, arrancaram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levaram para o Egito. Judá disse a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão. É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Versículo 27. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. José tinha sonhado que viveria algo grande de Deus. E de fato viveu, mas para isso foi jogado num poço, vendido como escravo e acusado injustamente, ficando preso durante alguns anos, ou muitos anos. É muito fácil você dizer que quer viver o que José viveu, quando você sabe o final da história. Mas se coloca no lugar de José. O cara teve um sonho vindo de Deus, maravilhoso, de que, sabe, as pessoas mais importantes se curvariam diante dele. E a primeira coisa que acontece é que o cara é traído pelos seus irmãos, é espancado, é jogado num poço e é vendido como escravo. Pense consigo mesmo, se fosse você, o que você pensava? Você ia falar, desculpa, eu acho que os sonhos são uma coisa da nossa cabeça, eu acho que nem tudo é de Deus, que é falado na igreja. Porque é assim, nós somos crentes fervorosos até que algo fora do nosso controle aconteça. Algum momento, eu não sei, tiveram algumas pessoas que já falaram para mim, pastor, quando eu era criança, falaram para mim que eu ia ser rico. Um pastor orou por mim e disse que eu ia ser rico. E eu sou pobre de maré, desci. Sabe, a
pessoa não tem paciência de esperar a promessa, ou não sei se no meio do caminho ele tomou alguns atalhos querendo chegar antes da promessa. Sabe, de repente você murmurou aí, vai ter que esperar mais 40 anos. Essa história já é conhecida. Mas todo mundo é santo na hora de falar mal de Deus, entre aspas. Fala, não, porque Deus prometeu que eu teria uma casa, Deus prometeu que eu teria um carro, Deus prometeu que eu teria o emprego dos meus sonhos. Mas olha como é que eu estou agora. Tudo isso porque eu sou crente. Né? Eu conversei com um rapaz esses dias, ele já congregou conosco. E ele está, né, um pouco fora de si, acredito. Mas acredito que ele vai retornar ao altar um dia. Ele falou assim para mim, não, se você for pensar, Fabricião, pensa em todo o dinheiro que você deu de dízimo e oferta, nesses últimos 2 anos. Pensa se você já não tinha comprado um carro. Falei, caramba, esse pensamento seu é embaçado, hein, cara? Falei, você deu dízimo e oferta nos últimos 2 anos? Não, cadê seu carro? Você entende? Não é o fato, é que não chegou o tempo ainda, você não esperou o suficiente. Talvez você recebeu essa promessa de ser governador do Egito, de um lugar como José recebeu, de que você vai ter uma empresa, de que você vai ser bem-sucedido, de que você vai morar fora do Brasil. Só que você não tem paciência de esperar a promessa acontecer. Você fala, olha o que está acontecendo agora. Se eu tivesse ouvido o conselho de fulano, de ciclano, de beltrano, talvez eu já estivesse lá. Talvez eu já estivesse vivendo. Talvez eu já estivesse aproveitando. A sua caminhada com Deus é diferente da caminhada com Deus de outras pessoas. Tem pessoas que vai ficar rico da noite para o dia e pode acontecer. De repente, seja você, amanhã. Talvez, a gente não sabe. De repente uma pessoa acorda de manhã, Deus fala no coração dela, olha, abençoa aquela pessoa. Né? A minha avó, estava vendo um testemunho com ela esses dias e foi uma coisa que fez meu coração queimar. Um rapaz, ele estava com uma dívida, ele somou todas as dívidas dele lá e deu, sei lá, 10 mil reais. E ele falou assim, Senhor, eu tenho certeza absoluta que é impossível eu pagar essas dívidas minhas. Eu não creio que eu possa ter um milagre, porque ele estava desempregado, enfim. Que o Senhor possa fazer alguma coisa, mas se o Senhor é Deus, mostra para mim que o Senhor é Deus. Deus precisava mostrar para ele? Lógico que não. Mas Deus falou, quer ver? Vou provar para esse camarada. Ele foi fazer uma entrevista de emprego, não deu certo a entrevista de emprego, e ele falou que voltou o caminho inteiro reclamando, dizendo, tá vendo? Nenhum emprego. Eu não estou te pedindo nada, estou pedindo um emprego. Se Deus não consegue me dar um emprego. O cara saiu, sei lá, amaldiçoando a sua vida. Porque ele não conseguiu passar na entrevista de emprego. E ele sentou no banco do metrô e ficou lá no banco do metrô. E aí uma pessoa sentou do lado dele e ele ficou, viu os trens indo embora e a pessoa continuava do lado dele. Ele falou, então, o que você está fazendo aqui no metrô? Ele falou, cara, eu não sei. Deus falou assim para mim, ó, que eu ia para o metrô, ia sentar do lado de uma pessoa e me deu esse número aqui, esse valor aqui. Essa pessoa ia precisar exatamente desse valor e ele pediu para fazer o Pix para ela. Ele falou, ele tirou o valor que ele tinha somado e falou, eu sou essa pessoa. E a pessoa fez o Pix para ele, ele pagou todas as contas. Eu também queria isso. Mas nem sempre as coisas vão acontecer dessa forma. E o cara estava contando um testemunho, ele falou, olha, a partir daquele dia eu estou crendo mais nas coisas. Também se não cresce, misericórdia. Mas eu te digo que de repente a sua caminhada vai ser difícil como foi a caminhada de José. Porque eu penso que quando ele chegou na casa de Potifar e tudo começou a dar certo, ele falou, agora vai dar. É agora. O cara do nada é acusado injustamente e vai para a prisão. Sabe? Sendo julgado como um estuprador. O bispo já falou muitas vezes disso, que o tratamento não é um dos melhores. E o cara viveu anos lá, teve a questão dele interpretar os sonhos, e mesmo assim ele continuou com o ministério dele lá. Ele não falou, a partir de agora eu não interpreto sonho nenhum, falar o que falar para mim, não estou nem aí, eu vou ficar preso para sempre, estou nem aí. Não! O cara continuou crendo. Ele falou, meu Deus pode mudar a minha sorte quando ele bem entender. E foi isso que aconteceu.
Então eu quero dizer para você que não importa a situação que você está, pelo menos todo mundo aqui está livre, porque eu estou vendo você não está preso. Deus pode mudar a tua história quando Ele bem entender. Tudo está no controle de Deus. Amém? Então não importa quantos anos de repente você está aí acreditando que nada está acontecendo, muito pelo contrário, tudo está acontecendo, né? Eu ouvi uma pregação esses dias de um rapaz dizendo assim: se está demorando, é porque o seu testemunho vai ser maior. É melhor, você fala assim: eu esperei 3 meses e fez uma bênção. Só que eu falei, esperei 10 anos, as pessoas vão te enxergar como alguém de fé. Vou te ter como exemplo, não é verdade? Segunda coisa que eu quero dizer para vocês, assim, no caminho eu te explico sobre o seu sustento, a viúva de Sarepta. Eu vou falar uma coisa para vocês antes disso, que essa história é muito legal, porque ela mexe no coração de quem é pai e mãe, principalmente. Porque eu vou te falar, eu não estou nem aí se eu passar fome, sede. Agora, se minha esposa e meu filho passarem por dificuldade, aí não dá. Aí eu choro. Para mim, se a Juliana estiver bem, o Henrique estiver bem, não interessa se eu estiver mal. Eu vou estar bem também. Né? Porque esse é o meu papel. Meu papel é cuidar deles, é orientar eles e é sofrer por eles para que eles estejam bem. Eu acredito que todo pai de família deve pensar dessa forma. Lá em 1 Reis, pelo menos todo pai correto deve pensar dessa forma. Deve, né? 1 Reis 17, versículo 8 e 9 diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias, disse: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover na terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Eu coloquei assim: ela tinha quase nada e já havia traçado um plano de morte para ela e para o seu filho, mas Deus a convidou, através do profeta, a viver o sustento de Deus. Eu te pergunto, até aonde vai a sua fé e a minha fé? Porque eu falo para você que se o bispo Josué subisse aqui e dissesse para você que está passando necessidade, seguinte, tal de Néia, Deus mandou você pegar o que você tem e semear na minha vida. Porque ele não falou para ofertar na igreja, falou para ofertar na igreja? Não, porque na igreja você vai falar, beleza, você vai falar assim: beleza, bispo, só fala de novo, manda por áudio. Aí você manda para o advogado em seguida: meu bispo mandou isso para mim, quero processá-lo. Porque as pessoas vão falar: nossa, extorsão, olha esse profeta extorquindo uma viúva pobre, deixa ela morrer em paz. Ela já tinha traçado um plano, estava tudo preparado ali, ó. A gente vai comer e depois a gente vai morrer. E de repente, você está dessa forma em qualquer área da sua vida. Você está pensando: eu vou voltar para casa, vou conversar com meu marido e a gente vai divorciar. Vou voltar para casa, vou mandar meu filho para fora de casa, vou voltar para casa e não sei como eu vou pagar as minhas contas e vou sair da casa. Eu não sei. Só que Deus te convida a viver um milagre hoje, confiar nele. Porque quem está te pedindo não sou eu, não é o bispo, é o Senhor. O Senhor vai dizer para você nessa noite: entrega para mim. Eu sei multiplicar. Se você entendeu o primeiro texto, Jesus multiplicou o pão. Ele pode muito bem multiplicar o teu pão. E a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. O teu sustento não vai acabar, porque Deus vai cuidar de tudo nos mínimos detalhes.
Eu acredito que a gente tem vivido muito menos do que Deus quer para nós, como igreja, de maneira geral, porque nós deixamos de confiar totalmente em Deus. Cara, tem pessoas que no primeiro aperto que ela tem, a primeira coisa que ela pensa é, vou deixar de dar o dízimo. Cara, se você ganha R$2.000, faz uma conta rápida. Se 1.800 não resolve o teu problema, os 200 que você vai roubar de Deus não vai resolver. Não vai resolver o teu problema. Aí o cara, a primeira coisa, não, vou tirar da igreja. O cara não pensa, vou deixar de ter TV a cabo. Não. Vou deixar de dar o dízimo. Sabe, é uma coisa tão doida na cabeça das pessoas que eu não consigo entender o porquê que o problema é sempre o dízimo. O cara gasta dinheiro com um monte de coisa aleatória, o cara vai no shopping todo final de semana e posta status no churrasco, mas o problema é sempre o dízimo. O problema é sempre a oferta, igual o rapaz falou para mim. Você não comprou um carro? Por que ele não comprou então? Porque esse não é um problema. O problema é que eu e você não confiamos 100% no Senhor. Nós temos medo de andar sobre as águas. A gente fala, nossa, mas Pedro afundou. Mas ele deu alguns passos. Mas a gente é igual aos outros que ficaram no barco. Tem nem coragem, a gente não tem nem coragem de pôr o pé na água. A gente fala, sai fora. Você é doido? Um fantasma vem aqui e fala para eu andar sobre a água, eu vou andar sobre a água. Entende? Onde foi parar a nossa fé? Como nós temos vivido? Você acha que Deus não se importa com você? Você acha realmente que Deus não se importa com você? Né? Tem uma série no Fantástico que fala, né, sobre o planeta. Eu adoro essas coisas sobre animais, mas ele fala o quão impossível era um planeta ser dessa forma, sabe? A gente tem a quantidade certa de pH para ter vida, a gente tem a quantidade certa de oxigênio, de hidrogênio nas coisas, é tudo perfeito. Cara, isso não aconteceu ao acaso. Não venha me dizer que foi o Big Bang que calculou as coisas, que não foi. Sabe, o teu Deus, ele fez tudo perfeitamente, ele se preocupa com os lírios do campo. Por que ele não vai se preocupar com você? Sabe, o Senhor faz vir chuva no tempo certo. Você não viu que o profeta falou? Olha, não vai faltar nada, até que o Senhor envie chuva sobre a terra. Vai chegar um momento em que você vai ter que trabalhar, Deus vai mandar chuva sobre a terra, você vai colher, você vai viver, mas por enquanto, entrega o que você tem para Deus, Ele vai te sustentar. Até o tempo certo. Certo? Terceira coisa, no caminho eu te explico o processo para sua cura. Naamã. 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1 diz, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu coloquei aqui, ser um herói de guerra, renomado, não poupou Naamã de viver um destino doloroso e triste. A lepra, uma doença que o proibia de estar em contato com as pessoas e colocava em xeque toda a sua popularidade de herói. A pessoa que era leprosa, ela não podia viver com as outras. De repente, para uma pessoa comum, isso era relativamente fácil, ela só ia ficar distante. Mas imagina para um cara que era herói de guerra. Os jantares que ele precisaria comparecer. Pessoal, conta aí, Naamã, como é que foi na guerra? Eu não posso ir no jantar. Ô, Naamã, vai ter aniversário? Não posso. Não posso. E por que você não pode? Ele não podia falar. O cara tinha lepra. E se ele dissesse, ele ia ser ainda mais odiado pelas pessoas, acabar a fama dele de herói de guerra. O cara estava leproso. 2 Reis, capítulo 5, ainda no versículo 9, diz assim, Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe, vá,
lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele ficará restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as coisas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso. Mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando apenas diz que se lave e será purificado. Assim desceu ele a Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. O cara estava doente e ele esperava que qualquer coisa difícil, sabe, que ele fizesse qualquer coisa impossível, que o profeta mandasse ele fazer tudo o que fosse, ele faria. Mas às vezes você vê a igreja e o bispo dá um direcionamento, um pastor dá um direcionamento simples, e você fala: nem a pau. Isso não vai resolver o meu problema. O bispo fala: você está com problema no seu casamento? Estou com problema, chama a sua esposa para conversar. Ah, não, já chamei várias vezes. Naquele momento, você está sendo direcionado pelo profeta. Olha, vem para a igreja, vem para o culto família no altar, que a sua família vai ser uma bênção. Ah, não, não vou para o culto nada, mano. Vou sair para ir na praia. Férias. Sabe, a gente acha que as coisas mais complexas e difíceis e caras vão, sabe, realizar aquilo que somente Deus pode realizar. Eu não sei qual que é o teu problema, qual a tua dificuldade, o que é lepra para você, o que te impede de estar na posição que você deveria estar, porque você nasceu para ser um herói de guerra, você nasceu para ser honrado, você nasceu para ser, sabe, alguém abençoado, bem-sucedido, mas pela lepra, pela uma dificuldade que você tem, você não consegue estar onde você deveria estar. Mas o Senhor te chamou hoje para trazer cura sobre a tua vida. Eu coloquei aqui uma coisa muito legal, e diz assim: Naamã estava sendo usado para mostrar que aquele rio seria o mesmo que levaria os pecados dos israelitas no batismo nas águas. Afinal, Jordão significa aquele que desce. No caminho eu te explico. Nem Naamã entendia, talvez nem o profeta entendia, por que não outro rio? Tinha que ser o Jordão? Tinha que ser o Jordão. O Senhor estava dizendo que no futuro, pessoas como eu e como você, leprosos espiritualmente, longe da posição de filhos, de herdeiros que nós deveríamos ocupar, cheios de lepra espiritual, desceríamos as águas através do batismo e retornaríamos ao nosso papel original. Sabe, de repente o profeta não entendeu, Naamã também não entendeu, mas fez. Isso refletiu para nós hoje. Estava representando um futuro que nem eles entendiam. Mas você entende que o Jordão, aquele que desce, sabe, aquele que aceita que ele tem que descer. Não, a gente não precisa subir, a gente precisa descer. Ele precisa subir. Ele precisa ser glorificado. E eu coloquei aqui, como você se encontra hoje? Não, coloquei antes disso. Por que nós não obedecemos o que Deus nos pede através dos profetas? Será essa a causa de uma geração tão espiritualmente doente? Irmão, eu vou ser bem sincero com você, é muito difícil obedecer. É igual pai e mãe. Às vezes o seu pai não falava para você não ir naquele lugar, naquele dia, não fazer aquela coisa, e você achava que seu pai era o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo, e depois você percebe hoje que ele tinha toda a razão. Se você ainda não percebeu que ele tinha razão, espera que você vai perceber. Um monte de coisa que a minha mãe falava que não fazia o menor sentido na hora, hoje eu falo: nossa, minha mãe tinha toda a razão. Porque isso é inerente do seu pai ser crente ou não. Ele tem mais experiência de vida que você. Ele sabe que se você não guardar dinheiro, você vai passar aperto lá na frente. Ele sabe que se você não estudar, vai chegar um momento em que você não vai evoluir financeiramente. Mas você fala: não, vou estudar não. Tipo, tem um livro que eu estou lendo, né, que fala sobre crescimento financeiro. E o cara fala assim: se você for pensar, ele está falando, faculdade não é tudo e tal, etc. Ele falou que uma pessoa está falando para ele que faculdade não é tudo. Ele fala: por exemplo, olha o Mark Zuckerberg. O cara não fez faculdade, mas o cara é dono do Facebook. Ele falou: cara, você tem noção de qual faculdade que ele deixou? Harvard.
O cara entrou em Harvard, amigão. Ele não é um burro. O cara entrou na faculdade mais difícil do planeta de entrar. Esse cara pode falar, eu não vou mais estudar. Porque ele conseguiu entrar em Harvard. Ele fez os contatos dele dentro de Harvard. Você entende que às vezes a gente, o que eu te falei, a vida do outro é diferente da sua. Se você quer largar a tua vida de estudos, primeiro entre em Harvard. Depois você fala que você não precisa estudar mais. Vai dar certo. Se você conseguir entrar em Harvard, já vai ser uma coisa que você botar no teu currículo. Imagina você chegar lá, o cara, o que você quer ser? Eu quero ser repositor. O que você fez da vida? Eu entrei em Harvard, cara, está contratado. Não sei o que você quer fazer da sua vida, mas ter Harvard no seu currículo é uma coisa, né, incrível. E eu coloquei aqui por último, como você se encontra hoje? Quais as respostas você ainda não ouviu de Deus? Ou melhor, quais respostas você acredita não ter ouvido? Porque não foram as respostas que você queria ouvir. Porque Deus, ele está sempre nos direcionando, sempre dizendo para nós o que nós deveríamos fazer. Mas nós só damos ouvidos quando ele fala o que a gente quer. A gente não quer abrir mão do nosso sustento, do nosso conforto. A gente não quer abrir mão da nossa posição. A gente não quer. A gente não quer crer em meio à dificuldade. Ninguém quer fazer isso. A gente não quer. Mas Jesus convida você e eu hoje a dizer assim, olha, você não entendeu as coisas ainda, e talvez não vai entender amanhã, mas continua no caminho que eu te explico. Você vai entender. Eu quero que você fique de pé. Eu coloquei uma hashtag que diz assim, na hora certa você vai entender. Na hora certa. Talvez você seja confuso hoje, talvez você veja o culto hoje só para o bispo não brigar com você. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas falaram comigo e disseram, pastor, às vezes eu não tenho vontade de ir ao culto, e eu vou ao culto só para o bispo saber que eu estou lá. Para ele não querer visitar a minha casa e saber os reais problemas que tem lá. Você entende isso? De que você não está deixando Deus trabalhar na tua casa. Deus não está trabalhando na tua vida espiritual porque você não permite. Porque você não está disposto a seguir o caminho. Mesmo sem entender. Eu sempre guardo comigo no meu coração. E quando eu estou duvidando, eu sempre lembro daquilo que o bispo falou. Que fé é você colocar o pé crendo que Deus vai colocar o chão, mesmo sem você ver. Isso é fé. Caminha aqui, mas não tem nada para pisar. Só caminha. Só vai. Amém?